E hoje, nessa noite, eu gostaria de falar sobre o agir de Deus. O agir desse Deus que age, muitas vezes, não da maneira que eu quero, nem da maneira que você quer, mas da maneira dele. A maneira dele, meu amado irmão, espere na maneira dele, e a maneira dele é surpreendente. E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus, lá no livro de Isaías, no capítulo 43, no verso de número 13. Amém? Isaías 43, no verso de número 13, diz assim. Isaías 43, 13, deixa eu pegar uma água. Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Amém? Agindo eu, quem o impedirá? E nós queremos falar desse agir de Deus, dessa ação de Deus de uma maneira muito especial. Por isso existe gratidão no nosso coração. Por isso deve haver gratidão no teu coração sempre, em todos os momentos, independente das circunstâncias. Porque nós sabemos que homens e mulheres no passado, no decorrer de toda a história, experimentaram esse agir sobrenatural de Deus. E Deus nos deixou um legado tremendo, que é essa palavra, que é a Bíblia. Este livro tremendo de conhecimento, que não ficou lá no passado, mas é um livro que revela tudo aquilo que é pertencente às nossas origens, mas fala também do nosso destino. Amém? Um Deus que nos leva a um destino celestial. Amém? E a revelação está contida nessa palavra. Então eu vejo esse mover de Deus em toda a nossa história. E a palavra de Deus diz, no livro de Isaías mesmo, no capítulo 40, o profeta Isaías sendo usado por Deus, ele diz assim: não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, ele não se cansa, ele não se fatiga, ele faz forte o cansado, e ele multiplica e dá força ao que não tem nenhum vigor. Amém? É este Deus, o Criador dos confins da terra, que não se cansa, ele não se fatiga. E o próprio Isaías, o profeta, lá no capítulo 64, no verso 4 de Isaías, ele diz assim, que este Deus é aquele que trabalha por aqueles que nele esperam. Este Deus que está trabalhando pelas nossas vidas. É esse Deus que não se cansa de maneira nenhuma, em momento algum, em trabalhar, em agir na tua vida. E agindo eu, Senhor, quem pode impedir? E agindo Deus, ninguém tem o poder de impedir essa ação. Então eu gostaria de falar nessa noite, eu gostaria de trazer uma palavra a você rápida, mas uma palavra que venha falar ao seu coração, usando 3 características desse agir de Deus. E a primeira que eu quero discorrer é esse Deus que age através das suas promessas. É esse Deus que age através das suas promessas, reveladas de uma maneira tão precisa aqui na Bíblia, na palavra de Deus. E no livro de Gênesis, no capítulo 12, amém? Abre lá Gênesis 12, no verso de número 2, diz assim, Deus falando para Abraão: Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. Gênesis capítulo 12 nos mostra a chamada de Abraão, Deus chamando Abraão para um compromisso, para um andar com ele, porque Deus queria agir, Deus queria cumprir na vida dele as suas promessas. Deus falou para ele: Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. Nesse momento Abraão tinha 75 anos, então ele recebe da parte de Deus essa orientação, mas no decorrer do livro de Gênesis, no capítulo 15, no verso de número 1, Abraão já estava caminhando com Deus, e já estava andando com ele, e as coisas não aconteciam. E aqui no livro de Gênesis, no capítulo 15, Abraão já está com 85 anos, 10 anos se passaram. E muitas vezes o tempo faz com que nós, muitas vezes, ficamos um pouco decepcionados ou tristes, e não vemos esse agir de Deus
que está agindo de uma maneira tão precisa na sua vida, aqui presente, neste culto presencial, você aí na sua casa também, esse agir de Deus. E aí Deus chama Abraão, neste momento, está lá no verso do capítulo 15, no verso de número 1, o Senhor diz assim: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, e o teu galardão será sobremodo grande. Então Deus, de uma maneira muito especial, estava falando com Abraão aqui, e Abraão estava ainda num momento de indecisão muito grande, aguardando a promessa, mas aí Deus chega para Abraão, e no capítulo de número 15, no verso de número 5, do próprio capítulo 15, Deus leva Abraão para fora da sua tenda, e Deus conduzindo Abraão, diz assim: então conduziu Abraão até fora e disse: olha para os céus, e conta as estrelas, se é que o podes. E ele disse: será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Então este Deus que age através das suas promessas, Deus tinha uma promessa estabelecida com Abraão, mas o tempo não ia fazer com que essas promessas caducassem, não de maneira nenhuma. Deus queria realizá-las de uma maneira tremenda, e ali Deus estava falando: Abraão, eu vou fazer você uma grande nação, de você uma grande nação. E aí no capítulo 15 mesmo, no verso 13 e 14, diz assim: então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será aflita por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de se sujeitar-se, depois sairão com grandes riquezas. Nesse exato momento Deus estava falando para Abraão: Abraão, eu quero dizer para você que estou agindo, eu tenho promessas para a sua vida, e elas vão se cumprir sobre a sua vida. Nada vai impedir esse agir sobrenatural sobre a tua vida. E aí a gente vê de uma maneira muito clara Deus falando para Abraão: eu vou cumprir essas promessas, mas existe todo um caminho, né? Um trajeto ainda a ser trilhado. E aí é interessante porque Abraão ele tem as promessas de Deus sendo cumpridas na vida dele. Nós vamos ver mais adiante o filho dele realmente da promessa sendo gerado, mas muitas das promessas que Deus tinha prometido a ele acabou não vendo, mas elas se cumpriram posteriormente, porque Deus tinha falado que depois de 400 anos da saída do povo, daquele momento, né, do final do livro de Gênesis para o começo do livro de Êxodo, existem 400 anos ali de história, e houve um momento de escravidão, houve um momento em que eles ficaram oprimidos, e Deus levanta o libertador. Então Deus estava mostrando a Abraão: Abraão, a tua descendência vai ser essa descendência, ainda que vai experimentar o meu agir através das minhas promessas. Lá no Salmo 105, no verso 42, diz a palavra de Deus assim: pois Deus se lembrou da sua palavra e de Abraão seu servo. Deus se lembrou da palavra que tinha dito a Abraão seu servo. E a palavra de Deus diz no Salmo 119, no verso 38, o salmista dizendo assim: Deus, confirma ao teu servo a tua promessa feita àqueles que te temem. Ele estava pedindo que Deus confirmasse essa palavra, que Deus trouxesse à tona aquela resposta tremenda, né? Aquelas promessas dadas a eles. E é interessante porque o livro de Salmos é uma coletânea de cânticos que eram entoados para dignificar a Deus, para exaltar o poder dessa palavra que tem promessas contidas de uma maneira tão especial para a nossa vida. E o salmista no Salmo 105, no verso 8, ele diz assim: Senhor, lembra da tua aliança, Senhor, lembra da tua aliança, lembra daquilo que o Senhor prometeu a Abraão, a qual o Senhor confirmou a Jacó, a qual o Senhor também, através da vida de José, fez com que ela se cumprisse.
Então, no Salmo 105, se você tiver a oportunidade de ler esse Salmo 105, você vai ver a história sendo discorrida ali de uma maneira tremenda, desse agir de Deus, desse atuar de Deus de uma maneira tão especial sobre a vida daqueles que o temem. E aí Deus faz esse povo ser um povo sobremodo fecundo, um povo que vai crescendo, um povo que vai sendo abençoado por Deus de uma maneira tremenda. E a palavra de Deus diz que Ele faz com que a história seja conduzida até o ponto de Deus levantar um libertador, que foi Moisés, que fez com que as promessas de Deus, desse Deus que age de uma maneira tremenda, pudesse ser realizada. Então, no final do Salmo 105, no verso 36 e 37, diz assim, que Deus, Ele feriu de morte todos os primogênitos do Egito, e então se fez sair o povo com prata e com ouro. Então, é esse agir de Deus ali na vida de Abraão, na vida da sua descendência, trazendo o cumprimento das promessas de Deus. Então, Deus está agindo. Deus estava agindo e Deus está agindo de uma maneira muito especial. Mas a segunda coisa que eu vejo nesse agir de Deus, é o agir de Deus através da esperança. É o agir de Deus através da esperança. E eu confesso para você que esperar não é fácil. Quantos aqui já esperaram algo, né? Algo que você tanto ansiava ou tanto anseia, talvez esteja vivendo nesse momento. É fácil esperar? É fácil esperar? Não é fácil. Não é fácil esperar. Mas esperar é essencial, é fundamental em todo o processo da ação de Deus. É essencial em todo este processo. E nós temos que ter isso no nosso coração, que quando nós aguardamos Deus, aguardamos as promessas de Deus, nós devemos também aguardar o seu cumprimento. Nós temos que esperar, né, o tempo certo para que a promessa de Deus possa se cumprir na nossa vida. Então, esse agir de Deus, ele vem também agindo através desse esperar, dessa esperança. Então a nossa postura deve ser uma postura de total confiança em Deus e na sua palavra, naquilo que Ele prometeu, né? Porque as promessas de Deus, como eu disse, elas não caducam, elas não têm um prazo de validade, não, acabou, essa promessa era para 1000 anos atrás, agora ela não é para hoje, não, elas não caducam. Lá no Salmo 77, no verso 8, nos diz isso, diz assim, que cessou perpetuamente a sua graça, caducou a sua promessa para todas as gerações. O salmista fez essa pergunta, será que as promessas de Deus caducou, perdeu a validade? Não, de maneira nenhuma, porque se você vai comer um alimento que tem uma data de validade, você olha e você fala, venceu. Um mês, não vou comer não, vai fazer mal. Aí você joga fora. E você é orientado a fazer isso, porque tem um prazo, né, de validade. Mas as promessas de Deus, elas não têm um prazo de validade. Elas não caducam. Por isso que nós podemos esperar nelas. Por isso que você pode esperar nelas com confiança. Por isso que você tem que ter isso no seu coração. Então as promessas de Deus nos nossos corações, ela vai trazer, as promessas de Deus, este consolo. Quando nós esperamos da parte de Deus, o consolo de Deus vem sobre as nossas vidas. E o salmista, de novo, porque eu gosto do livro de Salmos, ele traz uma riqueza de detalhes nesse agir de Deus. No Salmo 119, no verso 50, o salmista disse isso, ele diz assim, o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me traz vida, me vivifica.
Então nós temos que ter isso no nosso coração, que o que nos consola no momento da angústia, você não está isento do momento da angústia, mas no momento da angústia, o Senhor vai te consolar. Espera nele, tenha confiança de que Ele não está dormindo, Ele não está alheio às suas necessidades, mas o agir dele se dá também nesse esperar. Nesse esperar, meu amado irmão, porque as promessas de Deus, elas envolvem a nós, envolve os nossos filhos, envolve a nossa descendência, envolve aqueles que nos cercam, envolve outros muito longe. Então nós vemos isso de uma maneira muito clara no livro de Atos, quando a palavra de Deus diz, quando a igreja estava começando ali, esse mover de Deus na igreja, ali que nós temos como uma igreja primitiva, os primeiros irmãos ali, em Atos no capítulo 2, no verso 39, o Senhor diz assim: pois para vós outros é a promessa, para vós, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos os que o Senhor nosso Deus o chamar. Então as promessas são para nós, para os nossos filhos e todos para os que estão lá longe. Amém? Você já imaginou que o agir de Deus, o esperar de Deus na sua vida, e você tendo esse esperar com qualidade, vai refletir na vida de outros que ainda não nasceram, outros que ainda vão ouvir a tua história e vão dizer: poxa, como o meu antepassado lá, como o meu avô, como a minha tia, como nós temos referenciais, como você tem referenciais, como hoje você é um referencial para outros lá na frente, e eu já estou me preparando para ser um referencial, né? Um vozinho para os meus netos, um referencial. Gente, eu estou entrando na classe dos vozinhos, então agora eu vou ser um referencial. Então Deus está trabalhando na minha vida, está trabalhando na sua vida também. Talvez você não tenha tido um vozinho como referencial, um vozinho crente e tal. Eu não tive essa possibilidade, mas a Elaine ali teve na vida da família dela. Nós sempre lembramos da tia Lindaura. Que vozinha maravilhosa, aquela vozinha, eu queria aquela vozinha na minha casa. Quem não conheceu a tia Lindaura, quem não conheceu essa preciosidade, né? Mas Deus a tomou para si, levou, e hoje Deus está trabalhando com você. Você é uma preciosidade nas mãos de Deus, você é uma joia nas mãos de Deus, e outros vão ser abençoados lá na frente. Então eu quero que você espere com qualidade. O agir de Deus vem na esperança. E é interessante porque a palavra de Deus diz que em Atos no capítulo 1, no verso 4, Jesus ainda estava ali com os discípulos, eram os últimos minutos de Jesus com os discípulos. Você já imaginou isso? Os últimos minutos para dar os últimos toques para aquela comunidade de discípulos. Eu queria estar naquele meio, eu queria estar ouvindo as últimas palavras do Mestre. E aí o que acontece em Atos no capítulo 1, no verso 4, diz assim: comendo eles, né, com Jesus, né, com os discípulos ali, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim a ouviste. Então Jesus estava orientando aqueles discípulos a esperarem, a ficarem ali em Jerusalém. E aí acontece o quê? O que culmina lá em Atos 1:8, ele diz assim, Jesus dizendo para aqueles discípulos: mas vocês receberão poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas entre Jerusalém, Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Pronto, concluí. Aí Jesus vai subindo. Já imaginou isso? Eram os últimos segundos, mas aqueles irmãos esperaram ali com confiança no Senhor.
E do processo da crucificação de Jesus e ressurreição até o momento do Pentecoste, eles passam aquele período. Era um período tão curto, meu amado irmão, era um período em que eles estavam ali sendo treinados por Deus, orientados por Deus de uma maneira tremenda, mas o Senhor diz: fiquem ali, esperem para que sejam revestidos de poder. Tinham 500 irmãos que estavam presentes quando Jesus foi ressuscitado e assunto aos céus. Mas em Atos, no capítulo 1, nesse verso 8, diz que ali estavam 120. Onde estavam os demais? Se perderam por falta de esperança, porque não esperaram. Então eu te convido a esperar em Deus, porque as promessas de Deus não caducam. As promessas de Deus para a sua vida aqui presente, ou você aí na sua casa, elas não têm um prazo de validade, mas o Deus que cumpriu, Ele é poderoso para cumpri-la, para completar sobre a sua vida, em nome de Jesus. E o apóstolo Paulo, escrevendo a igreja de Corinto, em 1 Coríntios 1:20, ele diz assim: pois em todas as promessas de Deus, nós temos nela o sim e o amém. Nós temos nela o sim e o amém nas promessas de Deus, porque aquilo que Ele prometeu, Ele é poderoso para colocar ali a sua validade, dizer assim: olha, eu estou avalizando, eu estou dando a certeza do cumprimento dessa palavra. Por isso que o salmista dizia em Salmo 33, no verso 18, diz assim: eis que os meus olhos, dizendo do Senhor, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem e todos aqueles que esperam na sua misericórdia. Então o salmista, ele tinha essa certeza de aqueles que esperam nas misericórdias do Senhor, aqueles que esperam no Senhor, eles são abençoados de uma maneira tremenda. E o salmista lá no Salmo 119, que é um salmo rico, é um salmo longo, mas um salmo rico em detalhes, em riquezas de detalhes. No verso 74, o salmista disse isso: alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra eu tenho esperado. Porque na tua palavra, Senhor, eu tenho esperado. Por isso que as pessoas se alegram com a minha presença. Você já colocou isso de uma maneira particular na sua vida? Que as pessoas vão se alegrar quando você chegar próximo a elas, porque você tem esperado na palavra de Deus, porque você tem esperado em Deus. Então eu quero dizer para você, o agir de Deus, ele vem através da esperança. Deixe esperar nele, deixe confiar nele de uma maneira tremenda. E a terceira coisa para nós finalizarmos é o agir de Deus através de uma confiança plena nele, de fé, nessa fé que o Senhor tem concedido a nós nessa caminhada. E o Salmo 40, no verso de número 4, diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Mais do que feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança. E voltando lá em Abraão, nós vemos que Abraão, ele não enfraqueceu na fé, diz a palavra de Deus. Ele não olhou para o seu corpo amortecido ou sem condições de gerar um filho, porque quando lá em Romanos capítulo 4, no verso 21 diz assim: ele estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que ele prometera. Abraão recebe a promessa de Deus em Gênesis capítulo 12, com 75 anos, e apenas lá em Gênesis 21, quando nasce Isaac, ele tinha 99 anos, quando Deus fala: eu vou cumprir a minha promessa na sua vida. E ele estava pensando que Deus iria cumprir essa promessa através do seu servo Eliezer, através do seu filho, que houve um filho nesse percurso que surgiu, que foi Ismael, que já tinha 13 anos de idade, mas Deus disse para ele: não é sobre ele que eu estou falando, eu estou falando de Isaac, a qual Sara vai gerar daqui a um ano.
É um Deus preciso naquilo que Ele promete, e é um Deus preciso naquilo em que Ele quer cumprir na tua vida. Ele tem um dia pré-determinado para este cumprimento, e espera nele, tenha confiança plena nele, e fé de que aquele que prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Tenha isso no teu coração, não se esmoreça diante dos obstáculos, meu irmão, mas que a tua confiança seja plenamente posta nele. Provérbios 22:19 diz assim: para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje instrução a ti mesmo. O livro de Provérbios fala disso. Olha, eu quero te dar instrução, mas para que a instrução chegue ao teu coração, tenha no teu coração isso, que a tua confiança tem que estar no Senhor. Não pode estar nas circunstâncias, não pode estar em homens, não pode estar no seu chefe lá no teu trabalho, porque não é ele que vai te promover, mas é o Senhor através dele. É o Senhor poderoso que age e faz, diz a palavra de Deus, o coração do rei está nas mãos do Senhor, e Ele inclina para onde Ele quer, e Ele faz o que lhe aprouver. Então nós devemos nos achegar com confiança e ousadia diante de Deus, porque o agir de Deus vem mediante essa confiança e essa fé. E o livro de Hebreus, no capítulo 4, no verso 16, nos diz de uma maneira muito clara a respeito disso. Ele diz assim: acheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. Você vai receber a misericórdia de Deus e a graça de Deus, para que Deus possa te socorrer no tempo oportuno, não no teu tempo, mas no tempo necessário, oportuno, para que Ele haja sobre a tua vida, porque agindo Deus, o Senhor, ninguém, absolutamente ninguém pode impedir. E que você não impeça a Deus, que eu não impeça a Deus de agir sobre a minha vida ou sobre a tua vida, meu amado irmão. Não deixe que as circunstâncias venham saquear a tua esperança. Viva em nome de Jesus. O apóstolo Paulo dizendo à igreja de Corinto de novo, era uma igreja problemática, mas é uma igreja que era orientada à luz da palavra, que precisava ser corrigida. E ele diz assim a essa igreja: é por intermédio de Cristo que nós temos tal confiança em Deus. É por intermédio de Cristo, meu amado irmão, que essa confiança vem sendo gerada no nosso coração. E o apóstolo João, que era contemporâneo ali do apóstolo Paulo, dos demais apóstolos, que era o irmão, o discípulo amado do Senhor Jesus, ali dos discípulos, lá em primeiro livro de João, 1 João capítulo 5, no verso 14, diz assim: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então eu quero terminar com este verso, que esta é a nossa confiança, é a confiança que temos para com Jesus, para com Ele, que se nós pedirmos alguma coisa, segundo a vontade dEle, Ele vai nos ouvir. Então Deus, Ele age através das suas promessas. Deus, Ele age nos convidando a esperar nas suas promessas, mas nós temos que esperar com confiança e com fé. E eu quero orar com você, porque talvez você entrou aqui nessa noite com o coração desanimado, com o coração triste, sem esperança, mas que essa palavra entre no seu coração, trazendo vida, trazendo esperança ao seu coração. Eu quero orar contigo aqui na igreja e com você aí na sua casa. Abaixe sua cabeça, numa atitude, uma reverência, num posicionamento diante de Deus. Deus, eu ouvi a tua voz e eu quero me posicionar. Fala com Deus, porque Deus nesta noite está te convidando, através dessa ação sobrenatural dEle, sobre a tua vida, a esse agir que te convida a um posicionamento de confiança plena,
nas promessas dele, de Deus, para a sua vida. E que você possa esperar nelas com qualidade, meu amado irmão. E que você possa ter o teu coração nutrido de confiança e de fé no Senhor. Porque as circunstâncias podem ser adversas, como foram as circunstâncias nesses momentos, nesse primeiro semestre do ano de 2020. Um ano totalmente atípico para todos nós. Mas um ano em que Deus continuou agindo. Um Deus que continuou agindo e continua agindo sobre a tua vida. E Ele te trouxe aqui nesta noite, ou Ele te colocou aí na sua casa nessa noite para dizer para você: operando eu, ninguém tem o poder de impedir. Que nós possamos nos render diante do Senhor nessa noite e dizer: Deus, eu ouvi a tua voz, eu quero esperar no Senhor, eu quero confiar plenamente nas suas promessas, eu quero que a minha confiança esteja plenamente depositada no Senhor, porque eu sei, Senhor Deus, que os céus e a terra irão passar, mas que a tua palavra, ela vai permanecer eternamente. Aí no seu lar, aqui no seu lugar, você que quer tomar um posicionamento diante de Deus, e é com você que Deus tem falado, eu gostaria que aqui, presencialmente, você ficasse em pé aí no seu lugar. Nós vamos orar com você. E aí na sua casa, você vai se posicionar diante de Deus, e você vai dizer: Deus, eu ouvi essa mensagem, Senhor, eu quero me colocar diante do Senhor, em confiança plena, porque eu sei que o Senhor está agindo, ainda que eu não veja, Senhor. Ah, Deus, eu quero colocar a vida dessa igreja, essa igreja que se reúne neste local, de uma forma presencial, Senhor, um pequeno grupo que o Senhor, Deus, concedeu, tão graciosamente, Deus, de estar aqui nessa noite, para receber essa palavra, para receber essa instrução que vem da tua parte, Senhor. Ah, Deus, abençoe essa vida, ajude cada um destes, Deus, a superar os obstáculos, olhando para ti, o autor e consumador da sua fé. Ah, Deus, concede graça, concede sabedoria. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar cada uma dessas vidas diante do teu altar, que esses corações se sejam posicionados diante do Senhor, Deus, numa confiança plena, Deus, de que aquele que prometeu é poderoso para cumprir a sua palavra. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado.